eu escrevi um livro. E é só isso. Vamos falar nesse vídeo sobre o meu livro, que é bilíngue. Eu vou te mostrar alguns detalhes dele, sobre o que é. Mas eu tô com tanta vergonha, eu não sei porquê, que pra eu engatar no assunto do livro, explicar título, explicar tudo, a gente vai começar com uma sessão de perguntas da minha querida Ana. Palmas pra Ana. Pra me ajudar a dar aquele empurrãozinho e pra eu falar sobre, porque... Sabe quando o negócio toca muito fundo, assim, no seu coração, no seu estômago, e você fica travado? Ai, teacher, é o que eu sei enquanto eu falo inglês. Aí a gente tem que resolver esse problema, tá? Mas aqui, eu acho que é porque é meio um pouco bastante íntimo. Então, eu fico com esse ar, assim, de o que eu posso falar, né? Tudo que eu queria falar, eu coloquei aqui dentro. Mas enfim, antes da Ana começar as perguntinhas, é só mostrar a capa do livro pra vocês. Dá pra focar aí, querido cameraman Cholos? Essa é a capa. Nessa fotinho sou eu e meu avô em frente à plantação de mandioca. Em específico, né? A gente tá em cima do terreno onde a gente secava o café, na frente da plantação de mandioca. E o nome do livro é Onde Não Dá Pé, uma jornada bilíngue, Out of One's Depth, a Bilingual Journey. Tô com vergonha. Então vamos pra primeira pergunta. Manda. Como você descreveria o livro, pra começar, pra alguém que ainda não conhece? As pessoas estão conhecendo agora. Como você descreveria, de forma rápida e simples, o seu livro? Beleza. O livro, ele é um círculo completinho. Ele começa na vida pessoal, ele passa pela jornada de crescimento profissional, crescimento pessoal, descobertas, frustrações, expectativas quebradas, e ele volta pro mais íntimo e mais pessoal possível. Eu acho que esse é um bom resumo. É um círculozinho de exatos 30 anos de vida. E qual é a mensagem principal que você quis passar pros leitores nesse livro? Ai, eu não sei se eu posso falar, vai ter que ler pra descobrir. A mensagem principal é o ressignificado da frase onde não dá pé. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso não. É isso. Existe algum tipo de leitor ideal? Quem que é o público deste livro? Quem pode ler esse livro? Qualquer um pode ler o livro. Um dos capítulos é bem focado em sala de aula, em técnicas, fala sobre a parte pedagógica, a parte de produção de conteúdo, mas mesmo assim é bom para o aluno também. Então, quem tá aprendendo um novo idioma e quer se aventurar numa leitura bilíngue, ou quem quer ser professor de idiomas. E eu colocaria também nesse pacote aí mães ou pessoas que, né, mulheres que querem ser mães, homens que querem ser pais, porque esse é um assunto bem forte também no livro. Tô suando, o sovaco tá pingando aqui. Então, já que você falou sobre sala de aula, Paula, como a sua experiência em sala de aula influenciou a forma como você escreveu? Eu contei muitos meus erros. Eu fui fortemente influenciada pelo Leandro Carnal no livro Conversas com o Jovem Professor, em que ele compartilha alguns erros que ele cometeu para que outros professores não cometam os mesmos erros. A gente sempre vai errar como professor, né? Mas eu acredito que isso é interessante, assim, compartilhar um pouco do erro e o que eu aprendi com ele, sabe? Existe um momento específico, assim, que foi estopim pra falar, eu quero escrever um livro? Não foi um momento só. Mas teve, assim, pelo menos uns 2 momentos que eu pensei, eu preciso escrever. Na verdade, eu escrevo desde os 14, 15 anos. E aí a leitura foi amadurecendo, claro, né? Eu já gostava de escrever no ensino médio, eu concluí o ensino médio e fui fazer letras, então eu estudei muito literatura. Então quando a gente tá analisando obras literárias e você gosta de escrever, já bate essa vontade. Então eu diria, respondendo a pergunta, que desde sempre eu quis escrever um livro, do começo ao fim, uma história do começo ao fim. Mas quando a gente tá falando de um primeiro livro, é difícil saber como é que vai ser a recepção do público. Então a história mais óbvia que eu poderia contar para um primeiro livro é a minha história. Então eu sempre tive a vontade de escrever, mas quando eu comecei a ganhar um pouco de reconhecimento nas redes sociais, lá no Instagram, né, com mais de 2 milhões de seguidores, aqui no YouTube também, eu vejo muitas pessoas respondendo por mim, falando por mim, ou inventando uma história, criando uma narrativa que não é minha.
A gente até já deu risada aqui de alguns prints. Se eu conseguir achar o print, eu vou por aqui, eu acho que dá pra achar. Que teve uma vez que eu fui entrevistada num programa. E eu fui lá no vídeo do canal desse programa, eu tava vendo os comentários. E alguém inventou uma história sobre mim. Falou assim, não, porque essa menina, ela casou com um cara que é dono de agropecuária. Nada a ver. E o marido dela é um chucro, não sabe falar nem bom dia em inglês. O cara inventou uma história e eu não tava lá. E aí eu comecei a pensar, isso vai fugindo do controle. Porque enquanto eu tô falando com a minha audiência na minha página, eu faço o vídeo, eu respondo o comentário, eu, de certa forma, controlo ali, né? Agora, quando eu dou uma entrevista pra outro canal, eu vou lá e eu vejo que tem um cara inventando uma história, eu senti vontade de contar a minha história, porque quem melhor do que eu pra contar o que aconteceu, como é que eu cheguei aqui, como é que eu aprendi inglês, de onde que eu vim. Porque nesses 6 anos de internet, já disseram muita coisa sobre mim, e olha que eu nem tenho tanto reconhecimento, eu sou professora de inglês no Instagram, é isso, né? Professora de inglês do Instagram, as pessoas falam assim, você que é professora de inglês do Instagram? Então, veio daí essa necessidade também. Não, eu vou contar como é que foi, porque fui eu que vivi, né? Acho que é mais ou menos por aí que começou a surgir essa história. Um terceiro ponto principal, como eu comentei, né? Sempre tive essa vontade, sempre escrevi. Já tive alguns poemas publicados aí na época da faculdade, leitura em sarau, essas coisas. Então, eu sempre tive essa vontade. Teve esse momento de eu preciso contar minha história porque eu não quero que ninguém conte por mim ou invente alguma coisa por mim. E o terceiro momento é chegar nos 30, né? Quero ter 30 anos, a idade do sucesso. De repente 30. De repente 30. Eu acho que é um marco legal de vida, né? Então, como eu falei, é um ciclo certinho. Ele começa na minha infância, que já foi pouco problemática, digamos assim, não quero dar spoiler do livro também, né? A gente vai desbravando outras partes da vida até chegar à maternidade, que me conecta com o lado bom da minha infância de novo. Então, fazer 30 anos, meu filho completou 2. É difícil sem dar spoiler, gente! Mas tem tudo a ver com o meu avô. Meu avô faleceu 1 ano antes do Daniel nascer. Então, digamos que você precisa ler, porque eu não vou mais falar nada, mas teve esse evento aí que marcou bastante, que me fez querer falar sobre. Então, pra mudar um pouquinho de tema, assim, quanto tempo levou pra você, desde a ideia até o livro publicado? Como foi esse processo pra você de escrita? Você precisava de alguma coisa específica pra escrever? Como era o teu momento de escritora? Foi um prazo bem apertado que eu mesma coloquei, porque eu sou maluca. Eu decidi que eu queria publicar o livro no começo de 2026. E eu tive a ideia de, não, eu vou sentar, eu vou começar a escrever, vai ter esse título, vai ser tal capítulo, estruturar tudo em 2025. Então eu tive menos de 1 ano pra escrever. Na verdade, menos de 6 meses, porque a primeira metade do ano eu tava em outros projetos. Então, ali por junho de 2025, eu falei, vou escrever um livro bilíngue. E nesses 6 meses eu estruturei o livro, escrevi a parte em português. Quem fez a tradução pra mim foi a Thalita Uba, que é uma tradutora maravilhosa, que fala muito sobre maternidade também. Eu revisava a parte da Thalita, não que ela precise de ela é revisora profissional, né? Mas por ser meu livro, eu dava uma lida ali e já mandava pra editora correndo. E a editora Dialética é muito rápida, eles têm um processo muito bem organizado, muito bem estruturado. Então, eles fizeram o negócio acontecer em tempo recorde, assim. Então, acho que tudo, Ana, foi 6 meses. Eu diria que foi 6 meses. Só pra dar um spoiler, assim. Não precisa dizer o que é. Pode ser só assim ou não. Vai ser sim ou não. Existe alguma coisa no livro, alguma parte, algo que você nunca tenha falado publicamente antes? Foi assim, no livro que você falou? Várias. Por quê? Quando eu falo aqui, eu acabo atingindo pessoas que não gostam de mim. Pessoas que não gostam do meu trabalho. Pessoas que não estão felizes pelos meus, como é que fala? Accomplishments. Conquistas, né? Que eu escrevi um livro bilíngue, eu esqueci algumas coisas. Exato.
Então, aqui no livro, eu tenho certeza que o público que lê o livro é um público um pouquinho mais achegado. É um público um pouco mais interessado em quero ver como é que foi, quero ver a história dela. É um público que tem um pouco mais de cuidado. Então, aqui eu compartilhei problemas pessoais, problemas particulares que afetaram o meu trabalho, afetam a minha forma de viver, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ser a Paula, que eu não conto abertamente aqui. Mas, já que você falou de spoiler, olha aí, última página do livro. Spoilerzinho, bem de leve. Bem de leve. Estas páginas foram tão escancaradas que, chegando aqui, no fim da jornada, leio e releio o que escrevi, sentindo no peito um sentimento novo. Um produto da soma do arrependimento e orgulho. Então, o conteúdo que tá aqui são coisas que eu nunca falei e que eu acredito que eu nunca vou falar. É pro livro. É pra leitores. Você diria que tem um pouco da Paula e do humor da Paula no livro também? Um pouco do humor? Será que tem humor? Será que tem humor? Gente, é porque... Não, peraí, que eu tô no capítulo dark. Deixa eu ir pra um capítulo mais leve. Será que tem humor? Não lembro se tem humor. Ah, tem um pouquinho de humor. Tem um pouquinho do meu jeitinho de falar. Tem um pouco do meu jeito de falar, né? Mas ele não é um livro pra ser engraçado. Isso é importante falar, sabe? Porque os temas que estão aqui é maternidade, é violência, é preconceito linguístico, problema financeiro, problema com não quero contar tudo. Mas são temas mais pesados e mais sérios também da vida adulta. Então... tem o meu jeito de escrever, que vez ou outra tem aquele comic relief, mas ele não é um vídeo de humor, claramente. Mas ele não é um livro de humor, como o livro do 50 filmes pra assistir dirigindo no Choque de Cultura. Aquele é um livro de humor, né? Esse aqui é um pouquinho mais sério. Então conta pra gente como foi o momento que você segurou o livro impresso pela primeira vez. Você viu ele, pronto, sim, chegou aqui. Gente, eu nem acreditei, porque eu não acreditei. Eu abri a caixa, a editora mandou alguns pra mim, né? E eu peguei vários assim na mão e fiquei... meu Deus! E o primeiro pensamento foi, que fino! Que ficou! Ele é um livro... Inclusive, as pessoas que estão mandando mensagem pra mim, falando que começaram a leitura, eles terminam assim, 2 dias terminou a leitura. Porque... Primeiro que eu não queria fazer um livro tão denso assim. Segundo que eu tive... Denso de conteúdo extenso, né? Extenso, eu quis dizer. Segundo que eu tive pouco tempo de escrita. E se você considerar que ele tá em 2 idiomas espelhado, então é exatamente o mesmo texto que tá aqui. Ele tá aqui, ele começa em inglês aqui na frase I let my... e termina no everything. Aqui do lado vai começar com deixei, meu e termina em tudo. Então é espelhadinho pra você fazer aquela leitura... comparando o vocabulário, ou tentar ler só em inglês, ler em português, se ficar com curiosidade, acessar o inglês, ele é metade disso. O conteúdo dele é 50 páginas, ele é um livro curtinho, assim. E mesmo assim, estando em 2 idiomas, duplicado o conteúdo, eu falei, que fininho que ficou. Isso é muito positivo. Tem muitas pessoas, como por exemplo, minha mãe, minha avó, que eu falo muito aqui sobre a educação delas, raramente... leem livros. A minha mãe, até hoje, a minha mãe concluiu o ensino médio depois de adulta, ela leu um livro inteiro na vida uma vez, que foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu indiquei pra ela, e depois de muitos anos de vida, ela conseguiu ler inteiro. E o segundo livro da vida dela, que ela leu do começo ao fim, foi Onde Nada Tem, porque contava a história dela também. Então, pessoas que não estão acostumadas com a leitura... vai conseguir falar que lê um livro inteiro pela primeira vez, talvez, porque ele é dinâmico, acessível e curtinho. E aproveitando o gancho, esse quadro que tá ali atrás, que dá a impressão que é um quadro de alguma coisa que eu me formei, né? Que fica pendurado aí. Ele é o quadro de certificado de alfabetização do meu avô. Ele se alfabetizou com 26, 27 anos. A educação, a escolarização da minha família... foi algo muito importante pra mim durante a escrita desse livro também. Aproveitando que você falou que ele é bilíngue, como seria a edição desse livro? Fala um pouquinho da escolha de capa, por que a foto. Conta pra gente um pouquinho mais dessa versão física. A foto da capa
O livro começa e termina falando sobre essa figura paterna que é o meu avô. A importância que ele teve na minha infância, a importância que a falta dele fez, e eu falo sobre maternidade, então no fim acabo relembrando o papel dele também. Essa era a minha vida no interior, é daqui que eu vim, então a capa reflete bem essa parte autobiográfica do livro. A parte da tradução, existem livros bilíngues? Aqui. Esse foi o primeiro livro bilíngue que eu tive na vida e eu fiquei fascinada. Eu tava na faculdade estudando literatura e precisava ler o retrato de Dorian Gray. E eu achei essa edição bilíngue português e inglês. Só que uma coisa que eu notei é que a frase não terminava exatamente no mesmo lugar. Então o livro ele continua de um lado, né? E eu queria um livro que tivesse essa pegada aqui, mas que fosse bem espelhadinho, como os pôsteres de banda. Então a inspiração dessa edição bilíngue ser bem espelhada foram os pôsteres de banda, gente. Pôster que você comprava e vinha lá a letra da música e do lado esquerdo tava em inglês, do lado direito em português pra gente comparar. Inclusive eu mantive isso aqui, tá? A gente ficou discutindo até na editora. E aí, a gente coloca o lado em português de que lado? E eu preferi deixar o lado em português aqui, até porque, não sei vocês, quando a gente começa a ler um livro, a gente gosta mais de ler o lado de cá. Ou será que sou só eu? Eu detesto ler esse lado de cá. Eu não sei se é uma coisa minha. Mas enfim. E aqui fica igual no pôster. A tradução do lado em inglês tá aqui. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o livro na mão, você estava falando, né, de ver como é que ele ficou, como é que ficou a capa, foi ver aqui o início, onde eu falo da minha infância, como é que ficou a tradução das músicas, né, posicionado, assim. Ai, eu fiquei igual uma idiota, assim, ó. Ai, que legal! O número na página 31, e aqui, ó, 32! Eu fiquei super boba. É bem meu orgulhinho. Eu falo que 2026 é o ano em que eu tive 2 filhos. O Onde Não Dá Pé e o Arthur, que daqui a pouco estará aqui. E como última pergunta, vamos fazer algo diferente. Se você pudesse dar o seu livro para qualquer pessoa do mundo ler, para quem você daria? Meu Deus! Quem você gostaria que lesse seu livro? Qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo. Meu avô. Mas infelizmente não vai ser dessa vez. Talvez quando a gente se reencontrar. Mas ele tinha que ler. A minha avó leu. Eu nunca vi a minha avó lendo um livro na vida, a não ser Salmos na Bíblia, que ela sempre deixava aberta em cima da mesa e ela. Beleza. E esses dias eu recebi um vídeo. Eu vou pôr aqui. Meu tio, que mora com ela, filmou escondidinho. Ela lendo assim. E depois eu até fiquei pensando, será que ela gostou do que eu escrevi sobre ela? Será que ela ficou brava comigo? Será que eu tinha escrito mais sobre ela? Mas eu acho que foi um momento tão de recompensa ver minha avó lendo um livro, que é algo que eu amo, e lendo sobre ela ali, sabe? Ai, gente, então eu escolheria meu avô. Eu acho que ele não ia gostar de ler, porque meu avô também não gostava de ler. Meu avô lia assim, ó, que tinha que ler, né? Mas, de repente, eu poderia ler pra ele. Eu acho que ele ia gostar. E quem quer ler agora? Onde encontra? Como compra? Faça seu jabá, Gente, vamos lá! Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Você encontra na Amazon e também no site da editora. Mas eu queria finalizar aqui lendo um trechinho. E eu vou ler em português e depois em inglês. Conversei bastante aqui com vocês sobre o quão íntimo é o livro, sobre os temas do livro. Lembrando que ele é dividido em 5 capítulos, nesse ciclo que eu expliquei. Bem curtinho, tem cerca de 10 páginas cada capítulo. Tem uma leitura fácil, uma leitura rápida de fazer. Dá pra ler 2 vezes, uma vez em português, outra vez em inglês. Já que eu já comentei bastante sobre a parte pessoal do livro, que me mexe comigo, e um pouco sobre a parte de carreira, eu vou finalizar falando um pouco sobre relação professor e aluno. Então, quem é professor de inglês, quem é teacher e se interessa em ler também. Uma coisa que eu reparei nas minhas especializações é que a gente falava muito sobre criança. A criança aprendendo. E como a gente tinha que ter cuidado com as emoções, com o contexto. E isso mexeu muito comigo. Mas eu fiquei pensando depois,
sobre como a gente fala pouco, sobre o cuidado que a gente tem que ter com o adulto. E aí eu tentei resumir um pouquinho aqui e eu vou ler pra vocês, que é o seguinte. First, português. Vamos lá. Esquecemos que um adulto de 35 anos, ao decidir aprender inglês, carrega para a sala de aula o mesmo coração curioso e vulnerável de uma criança de 10. É na infância que nos habituamos a errar, tentar de novo e celebrar pequenas conquistas. É nesse período que aprender é parte natural da rotina. Vamos à escola, todos os dias, nos empolgamos com assuntos novos colocados na lousa, perguntamos o porquê das coisas. Já na vida adulta, espera-se que saibamos tudo. Se não sabemos, somos atrasados, estamos ficando para trás. Por isso, o cuidado e o acolhimento que oferecemos às crianças devem continuar presentes também no ensino de adultos. Pois todo aquele que decide aprender algo novo carrega no coração a curiosidade e a vulnerabilidade de quem um dia acreditou que tudo era possível. Agora, o mesmo trecho em inglês que tá aqui do lado. Que livro maravilhoso! Mas que boa ideia! Vamos lá, o mesmo trecho, como é que ele ficou em inglês. E já note aí se tem uma palavrinha nova pra você, tá? We forget that a 35-year-old adult, when deciding to learn English, brings to the classroom the same curious and vulnerable heart as a 10-year-old child. It is in childhood that we get used to making mistakes, trying again, and celebrating small achievements. It is during that period that learning becomes a natural part of our routine. We attend school every day, we get excited about new topics written on the board, and we ask why things are the way they are. In adult life, however, it is expected that we know everything. If we do not, we are considered sluggish or falling behind. That is why the care and welcome we offer children must also remain present in adult education. Because everyone who decides to learn something new carries in their heart the curiosity and vulnerability of someone who once believed that everything was possible. Continuem acreditando que tudo é possível. You can do it. Link aqui embaixo. Eu não sei porquê, mas eu tô com calor. Eu tô com uma sensação assim, ó. Gente, como é diferente falar sobre algo... Sabe? Onde não dá pé. Disponível aí pra vocês em 2 languages. Com licença que eu vou ler aqui um trecho muito interessante que essa autora aqui é ótima. Essa tal de Paula Gabriela aqui, não tem um livro dela que eu não tenha lido.